Bom dia, gente. Bom dia, graça e paz. Depois de uns transtornos, conseguimos finalmente vocês aqui. Agora sim, acessem, por favor. Finalmente estamos aqui para conversar com vocês, dar continuidade à nossa aula sobre a história da igreja. Hoje eu vou falar com vocês sobre o neopentecostalismo. Infelizmente, a gente não pode passar os slides, mas aí eu vou conversando com vocês, problema entre o Zoom e o YouTube, por isso que eu até estou nessa minha conta aqui, não na conta da igreja, e depois eu me organizo com isso. Ok? Podem aí entrar nesse link, fazer comentários. Bom dia, Regina. E vamos lá. Bom, o pentecostalismo, a gente conversou com vocês sobre pentecostalismo clássico, né, que, digamos assim, é o pentecostalismo raiz, que nasceu no próprio Brasil, vindo através de missionários italo-americanos, no caso daquele que funda a congregação cristã no Brasil, e também tivemos aí a presença dos missionários de origem batista, que se estabelecem em Belém do Pará e fundam a Assembleia de Deus, né? Gunnar Wingre e Daniel Berg. Esses primeiros movimentos do início do século XX, né? Que a gente até conversou com vocês. Agora a gente vai ver uma fase, assim, digamos, da igreja, que é a fase dessa igreja pentecostal, que ela deixa de ser esse primeiro momento, né? Esse primeiro momento, digamos, clássico. Aí a gente tem um segundo momento que os especialistas vão chamar de segunda onda, né? Segunda onda do pentecostalismo, que segunda onda que vão ser três principais igrejas: a Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no Brasil, fundada por Harold Williams, né, um missionário norte-americano. A Igreja do Evangelho Quadrangular, como eu comentei com vocês, nasce em 1927, nos Estados Unidos, através da Aimee Semple McPherson, aquela pastora canadense, missionária, também conhecido como The Sister, a irmã, né? O pessoal a chamava desse modo. Missionária Aimee Semple McPherson. Depois a gente tem um segundo momento, fruto também dessa visão diferente, né, trazido do pentecostalismo. Um obreiro sai da Assembleia de Deus e vai para a Igreja do Evangelho Quadrangular. O nome dele é Manuel de Mello, e ele é o primeiro pastor brasileiro a ser consagrado dentro do movimento da Igreja do Evangelho Quadrangular, e ele funda a Igreja Brasil para Cristo, né, em 55. Depois sai da Igreja Maravilhas de Jesus, né, a paranaense, né, o Davi Miranda,
e tinha se convertido numa igreja pentecostal da Vila Munhoz, aqui na Zona Norte de São Paulo, a Igreja Maravilhas de Jesus, e da Maravilha de Jesus ele sai, ele perambula ainda por outras igrejas, né, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, e ele vai e funda a Igreja Deus e Amor em 1962. Então nós temos desenhado aí um trajeto do pentecostalismo no Brasil. A gente tem um primeiro momento desse pentecostalismo clássico, que surge com os missionários, que é o pentecostalismo de missão, mas ele não é importado. O que eu quero dizer com isso? Porque o pentecostalismo brasileiro, ele é brasileiro, ele não vem importado. Não é, por exemplo, a igreja presbiteriana que traz para cá o presbiterianismo. Não. Quem vem para cá é um missionário italo-americano que entra na igreja Congregação Cristã do Brasil, melhor, que entra na igreja presbiteriana do Brás, e um grupo sai com ele, eles fundam a Congregação Cristã do Brasil, e então é uma igreja brasileira, não é uma igreja importada, né? Porque esses movimentos, eles serão nacionais, né? Não vão ser movimentos, não serão movimentos de fora. Então, ele tem a originalidade, né? Ele é bem brasileiro mesmo. Né? Então, essa característica é presente nesses movimentos. O mesmo acontece com a igreja, a Assembleia de Deus, missionários batistas que, de repente, vêm para cá e querem, digamos, pentecostalizar a igreja batista, o que não acontece. Não existe essa pentecostalização da igreja batista, mas surge uma igreja a partir desse movimento. É uma igreja brasileira, né, com características brasileiras. Né? Porque o pentecostalismo brasileiro, ele vai ter, claro, muita coisa do pentecostalismo de fora, norte-americano, que à época nem se chama pentecostalismo, né? A gente tem, assim, a raiz mais remota do movimento é o movimento da fé apostólica, esse é o título que se dá. Então, a gente tem a referência dos apóstolos em Atos 2, né? Que é a grande ênfase, a pregação que se faz, todos aqueles que vão iniciar esse trabalho de falar da fé, vai ter essa característica de anunciar a partir de Atos 2, né? Nesse momento, Gerson, depois a gente tem... Então, a gente tem essa realidade também dessa visão de que não existe ainda esse termo pentecostalismo como a gente conhece hoje. Esse termo vai sendo desenvolvido aos poucos. Então, só para a gente deixar claro aqui, a igreja pentecostal brasileira, ela é brasileira, ela não é importada. Os missionários vêm de fora, mas existe um movimento dentro de igrejas históricas, presbiteriana e batista, e esse movimento que existe dentro destes movimentos que existem dentro dessas igrejas, surge o movimento da fé apostólica, que mais tarde vai se configurar como o pentecostalismo brasileiro. Ainda que da igreja presbiteriana surge já a Congregação Cristã no Brasil, com a característica pentecostal, com uma teologia bastante, digamos, calvinista, né? Calvinismo até radical. Então, esta é a igreja pentecostal, ou a igreja que a gente está lidando. No primeiro momento é isso, a igreja é bastante fundamentalista, no seguinte sentido, ela não se envolve com as coisas do mundo, ela pensa apenas no céu, existe essa ênfase numa pregação bastante focada na volta de Jesus. Alguns elementos característicos são a cura divina,
também o batismo com o Espírito Santo e a ênfase de que só Jesus salva. A salvação, o batismo, a cura e a parousia, o retorno de Jesus. Então, essa é a ênfase da pregação daqueles movimentos iniciais. Num segundo momento, como eu falei para vocês semana passada, esse segundo momento que é caracterizado pelo que a gente chama de, digamos, segunda onda, segundo alguns sociólogos da religião, Paul Fresson é um deles, né, um pastor, ou melhor, um professor de Campinas, um elemento que já está presente no primeiro movimento, mas que é bastante enfatizado, é o elemento da cura divina. Então, Jesus Cristo cura. Então, campanhas e mais campanhas e mais campanhas são feitas de cura, né? Enfatizando essa característica de que Jesus cura. Muito disso tem a ver com o próprio movimento que aconteceu nos Estados Unidos, que foi um movimento deflagrado, se é que podemos dizer assim, em grande escala, pela Aimee Semple McPherson. A Aimee Semple McPherson, ela tinha um ministério bastante enfático na cura divina, tanto que havia uma das suas reuniões, não sei a periodicidade disto, mas ela fazia o culto da maca. Então, muita gente levava seus doentes, deixava esses doentes nas macas, enfileirados, e ela ia orando por eles, muitos eram curados, outros não. Então, isso vem também para o Brasil, e a ênfase também é esta, e Manuel de Melo, que era pastor da Assembleia de Deus, que era um obreiro da Assembleia de Deus, se torna pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e depois sai da Igreja do Evangelho Quadrangular e funda o Brasil para Cristo, cuja ênfase também era essa, cura divina. Um sem fim de igrejas vão surgir nessa época com essas ênfases de cura divina, né? Se nós prestarmos atenção, alguém que tem mais de 40 anos, que vive em São Paulo há muito tempo, vai lembrar comigo de que o entorno da Praça da Sé era repleto de igrejas pequenas, pequenos salões, que havia, inclusive, algumas placas ali enfatizando a cura divina, né, como um elemento, assim, de destaque dentro de toda essa dinâmica aí desse pentecostalismo. Então, o elemento diferenciador, digamos assim, dessa segunda onda do movimento pentecostal, a partir dos anos 50, 55, a partir de Manuel de Melo, é, de fato, a cura divina. Há muitas histórias que se contam de Manuel de Melo, né, e muitas realizações de sinais. Então, nós temos três grandes ícones desse movimento, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, o Brasil para Cristo e a Deus é Amor. Ela, Quadrangular 51, Brasil para Cristo 55, Deus é Amor 62, século 20. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa terceira onda desse movimento pentecostal, que são chamados neopentecostais. O neopentecostalismo, ele acontece dentro do Brasil, a partir da Igreja Universal do Reino de Deus, que é fundada em 1977. A Igreja Universal do Reino de Deus, com a história do Edir Macedo, né, e do seu cunhado Romildo Ribeiro Soares, o R.R. Soares, né. Eles, especificamente, o Edir Macedo,
ele é uma pessoa, assim, extremamente... como que acontece o evangelho na casa dele, né? O evangelho se dá através do rádio, porque uma das irmãs é doente, e ele ouve programas de rádio, e em ouvindo esses programas de rádio, uma igreja chama a atenção dele, e a igreja que chama a atenção dele é a igreja de Vida Nova, uma igreja que fica no Rio de Janeiro, melhor, a igreja Nova Vida, de um bispo canadense chamado Roberto McAllister. E essa igreja, ela tem essa característica também de cura divina, porque a irmã é muito doente. E ele, então, visita essa igreja e pertence a essa igreja durante um tempo, se envolve com essa igreja. O Edir Macedo era funcionário público, funcionário da Loterj, Loteria Lotérica do Rio de Janeiro. E, então, em levando a irmã para essa igreja, a irmã é curada, passa por uma experiência de cura, e ele, então, se envolvendo com a igreja, começa a ter outras percepções e entender que ele tem um chamado, uma vocação também para que haja manifestações maiores dessa natureza no Rio de Janeiro. Eles começam com a igreja chamada Igreja da Bênção, na Rua da Abolição. Eles começam pregando em coretos, nas praças também, e isso é bastante peculiar, esse início de ministério do Edir Macedo. Ele se casa com a irmã do R.R. Soares, e eles organizam a Igreja da Bênção, que depois se torna a Universal do Reino de Deus, em 77, e eles, então, começam a desenvolver um trabalho grande no Rio, com uma ênfase específica das camadas mais pobres. Então, o movimento neopentecostal é um movimento que surge a partir de uma visão particular de alcançar as sociedades mais baixas, as classes mais baixas da sociedade brasileira. E eles, então, se organizam enquanto igreja em 77, e um outro elemento é colocado como ênfase dentro da teologia da Igreja Universal. Então, nós temos as 4 ênfases no primeiro ambiente da Igreja Pentecostal Brasileira: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. A gente está pensando lá no começo do século XX, na Igreja Assembleia de Deus e na Congregação Cristã do Brasil. A gente enfatiza, mas a gente percebe uma maior ênfase na igreja, no movimento da segunda onda, uma maior ênfase sobre cura divina. Então, muitas igrejas, inúmeras, sem fim de igrejas, são abertas nesse período com essas promessas de cura divina, né? A grande referência da cura divina foi a Igreja do Evangelho Quadrangular e o Brasil para Cristo, e depois o Davi Miranda, né, que a gente até viu uma imagem dele naquelas salas de milagres lá que ele tem na igreja chamado Templo da Glória de Deus, né, atualmente, né, que é a Igreja das Mil Portas. E agora uma outra ênfase que acontece aqui no neopentecostalismo. Então, percebam que as ênfases vão mudando, né? Primeiro, 4 ênfases, que é o pentecostalismo clássico, inclusive que está presente na própria ideia da Igreja do Evangelho quadrangular, né? Quadrangular, 4 elementos: ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo, ele voltará. Mas a ênfase dessa segunda onda da Igreja quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é amor, é a ênfase da cura divina.
né? O Brasil é um país de muita gente sofrendo horrores até hoje, em filas de hospitais, em falta de médicos, em descasos absolutos. Então, o apelo a esse tipo de desgraça, digamos assim, as pessoas acatam, né, e as igrejas se enchem. Não só por isso, nós não estamos aqui dizendo que não havia poder de Deus, que não havia manifestações de sinais maravilhas, mas o que a gente quer dizer é que havia também no Brasil um descaso, e nem todos eram curados, evidentemente, porque se não fosse assim, os hospitais estariam vazios até hoje. Terceira onda, a ênfase desse terceiro movimento é o exorcismo e a prosperidade. Então, enquanto lá atrás, 4 elementos, salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. Aqui, mais um elemento enfatizado, né, na segunda onda, que era o elemento da cura divina. Quando o neopentecostalismo acontece, a sua ênfase recairá sobre a prosperidade e o exorcismo, sobre a expulsão de demônios. Então, a gente vai ter aí essas igrejas com bastante ênfase na prosperidade, na expulsão de demônios. E se você é pobre, é porque o diabo está roubando o seu dinheiro, e se você é doente, é porque o diabo entrou na sua vida para te causar doença, e se você está numa condição de dificuldade, você está sofrendo, você tem que parar de sofrer, porque afinal de contas o povo de Deus é um povo que é abençoado, é um povo que nasceu para vencer, é um povo que vai fazer diferença na terra, nós somos cabeça e não cauda, então essas ênfases vão se acentuando. E aí, como existe muita gente desempregada, muita gente doente, muita gente com doenças que não sabe exatamente a causa, e aí uns apelos os mais absurdos vêm acontecendo, do tipo, se você sente tortura, se você tem insônia, se você tem desmaio, se você sofre de aquela doença que a pessoa perde sentidos e foge agora, né? Enfim, essas coisas todas são provocadas por Satanás, então você pode vir aqui, porque aqui nós vamos resolver o seu problema, resolver a sua vida. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa, nunca mais vai haver aí uma desgraça na sua vida. Pare de sofrer. Por outro lado, eu estou pensando na Igreja Universal especificamente, a teologia da Igreja Universal em relação ao dinheiro era uma teologia que dizia que o dinheiro tinha de ser escravo, tinha de ser servo, tinha de ser sujeito, submisso, tinha que estar debaixo dos pés dos crentes, porque afinal de contas, só assim é que a pessoa poderia prosperar. Então, quanto mais você libera dinheiro, quanto mais você dá dinheiro, quanto mais você se desprende do dinheiro, mais você mostra para o dinheiro quem é o Senhor e mais você tem dinheiro. É uma lógica maluca. Quanto mais você dá, mais você tem, mais você prospera. E explorando o que? Justamente a desgraça das pessoas. Né? Havia gente muito pobre que frequentava as igrejas, gente bastante excluída, né? Bastante com um orçamento muito apertado, e com a promessa de prosperar se acatasse os ensinos do pastor e tudo mais. E de fato, muita gente migra para essas igrejas e muita gente se torna cada vez mais pobre por causa dessas igrejas. Um caso ou outro de prosperidade são evidenciados na televisão, mas um sem fim de outras pessoas saem decepcionadas. Quando não, muita gente que tem uma vida remediada, buscando melhorar ainda mais, doam o pouco que tem, às vezes uma casa, o carro, joias, e acabam ficando a ver navios sem nenhum retorno. O número de processos contra a igreja cresce de modo fabuloso. Mas voltando um pouquinho no tempo, pensemos como que acontece essas igrejas. Por que eles eram cunhados e a igreja não seguiu junta? Justamente por causa do tipo de visão sobre
a visão administrativa da igreja. O Edir Macedo entendia que a igreja não precisava de nenhum outro elemento que não os dois. Eles fariam tudo junto com os seus obreiros, eles iam orientar os obreiros, eles iam falar com os obreiros, eles iam mostrar para os obreiros como a vida funcionava, eles iam mostrar para os obreiros a mecânica da igreja, iam mostrar para aqueles obreiros, enfatizar para eles o jeito que deveriam processar e proceder em qualquer situação, na hora do exorcismo, na hora da oferta, na hora de cantar os cânticos. Não havia músicos, até hoje não, nem instrumento musical, nem músico, não. Quem faz tudo é o pastor, é o obreiro, é uma igreja centralizadora na figura do pastor, do bispo, das pessoas que são encarregadas do serviço no templo. A visão do Romildo Ribeiro Soares, que é o R.R. Soares, que é cunhado dele, ele entendia diferente, ele entendia que a igreja tinha que ter outros elementos. Tinha que ter cantor, tinha que ter músico, tinha que ter administrador, tinha que ter, enfim, tinha que ter também outros elementos, e para além disso, ele viaja para os Estados Unidos, fica um tempo lá, os dois, mas então eles trazem visões conflitantes, administrativas, do ponto de vista administrativo, né, conflitantes para a igreja. E é por isso que, em 1980, existe uma ruptura e a Igreja Universal, o Edir Macedo, perde o seu braço direito, que era o R.R. Soares, e o R.R. Soares funda a Igreja da Graça. As ênfases são as mesmas, a cura, só que a Igreja da Graça, ela tem, assim, um modo de ensinar a Bíblia bastante distorcido. Pegam textos aleatórios e, para subsidiar seus argumentos, por exemplo, já ouvi o R.R. Soares dizendo o seguinte, que quem não dá dízimo vai para o inferno. Mas aí ele pega um texto isolado, faz malabares com aquele texto para justamente justificar esse tipo de argumentação. Absolutamente não bíblico isso, né? Embora tirado das escrituras, existe uma hermenêutica, uma interpretação tendenciosa, um jeito de observar a Bíblia que não deve ser praticado. Então, claramente existe essa distorção, assim como também existe essa distorção na Universal, porque só se pode falar dentro das escrituras aquilo que colabora com o tipo de argumento deles. Não existe, por exemplo, pregação contra o pecado. Não existe pregação para que você mude as suas atitudes em relação à sua família, que você seja um bom pai, uma boa mãe, um bom cidadão. Não existe uma pregação que te desafie a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não, a ênfase é você tem que prosperar. Pare de sofrer. Então, essas duas igrejas são as primeiras chamadas neopentecostais brasileiras. Nos Estados Unidos já havia muito tempo essas manifestações, desde os anos 60. Igrejas, e esse livro aqui, ele foi escrito justamente os irmãos do Instituto de Pesquisa que combatem as heresias, que chama-se Cristianismo em Crise, de Hank Hanegraaff, Instituto Cristão de Pesquisas lá dos Estados Unidos, né? E aí ele vai combater muitas das heresias presentes nos Estados Unidos já desde os anos 60, né? Ele vai citar uma série de nomes aqui que pregam coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, embora sejam tiradas da Bíblia. Por exemplo, Kenneth Copeland vai dizer que Satanás venceu Jesus na cruz. Morris Cerullo, que recentemente faleceu, numa das suas pregações, ele diz, você não está olhando para Morris Cerullo, você está olhando para Deus, está olhando para Jesus. Benny Hinn, que foi famoso no começo dos anos 2000, final dos 90,
Nunca, jamais, em tempo algum, vá ao Senhor e diga se for da sua vontade. Não permita que essas palavras destruidoras da fé saiam da sua boca. Não sei o que ele fez com aquele texto do Getsemane, quando Jesus falou para o Pai, né? Seja feito a tua vontade. Outro autor, Frederick Price, Deus precisa receber permissão para trabalhar neste reino terrestre em favor do homem. Sim, você está no controle das coisas. Assim, se o homem detém o controle, quem deixou de exercê-lo? Deus deixou de exercer. Kenneth Hagin, ele da unção do riso e tudo mais, que morreu também há não muito tempo, ele disse: o homem foi criado em termos de igualdade com Deus e podia permanecer na presença dele sem qualquer consciência de inferioridade. Então, este livro aqui, Cristianismo em Crise, eu não sei se ainda é editado pela CPAD, ele vai denunciar uma série de ensinos distorcidos das Escrituras, né? E aqui no Brasil, possivelmente, sob influência americana, tanto o Edir Macedo como R.R. Soares, eles trazem essas influências e acabam exercendo-as em nosso ambiente aqui e fundam as igrejas, primeiro, Igreja Universal do Reino de Deus, segundo, Igreja da Graça. Mas essas igrejas, elas enfatizavam ou tinham como ênfase a igreja da prosperidade, a teologia da prosperidade e o exorcismo. Mas a gente vai ter também, nesse mesmo ambiente, surgido da igreja de Deus, Deus vivo, enfim, um casal que vai prestar atenção e vai ter uma ênfase diferenciada em outro ambiente ou em outra esfera social que não são os pobres, mas são os classe média alta, que é que é Estevão Hernandes e Sônia Hernandes. Eles vão fundar Renascer em Cristo. A Renascer é uma igreja que começou suas reuniões na Igreja Evangélica Árabe, ali no Paraíso, em São Paulo, no começo dos anos 90, final dos anos 80, meados para o final dos anos 80. E o Hernandes é de origem pentecostal, a esposa também, e eles vão também ter todo um discurso próprio para bênção, cura, libertação de demônios, prosperidade financeira. Então, só que com tentando atingir uma outra classe social que não a classe dos inferiores, como era Edir Macedo e R.R. Soares. Vão se valer muito da mídia, né? O neopentecostalismo já entra assim de sola na mídia, ele já tem canais de televisão, já tem rádio. Então eles vão assim alcançar o máximo de pessoas através desses mecanismos e vão crescer muito exponencialmente em pouco tempo, a ponto da Universal ter igrejas em todo o mundo, muitas igrejas na África, e através dos ensinos distorcidos, através de uma percepção maluca de mundo, né, e olhando para as escrituras, pensando nas escrituras o que querem ensinar. Há não muito tempo também a gente teve um episódio muito triste, que foi a prisão. O Edir Macedo foi preso também em uma época por charlatanismo, ficou pouco tempo na cadeia, mas usou aquilo a favor dele, dizendo que a igreja estava, que a mídia, a imprensa, a política estava perseguindo os evangélicos. E ele, nesta ocasião, ele é tão arguto, tão esperto,
que ele se associou aos evangélicos. Ele nunca se associou aos evangélicos, ele dizia que ele não era evangélico, mesmo com a Igreja Universal já de vento em popa. Quando ele foi preso, ele afirmou que a igreja evangélica estava sendo perseguida. Então ele se associou aos demais evangélicos quando conveio a ele, né? Quando foi conveniente. Ele foi preso, RR não, mas o casal Sônia e Estevão Hernandes foram presos também com dólares dentro de uma Bíblia lá na fronteira dos Estados Unidos. Foi bastante triste o episódio, ficaram alguns tempos presos lá, e isso foi bastante triste, a palavra é essa, né? E a gente percebe claramente esse movimento neopentecostal que alcançou um sem fim de pessoas, e agora existem algumas mudanças, né? Mudanças de ênfase, porque tem a ver muito com o que tipo de ênfase que o momento pede, então se enfatiza aquilo que o momento pede. O momento de outrora, o Brasil era, os grandes centros especialmente, essas igrejas não estão nos piores lugares do mundo, são sempre no grande centro, nos grandes centros, né? Não que não estejam na África e tudo mais, mas sempre onde tem muita concentração de gente, porque onde há maior concentração de gente, há mais possibilidade de que você granjeie, que você consiga arrecadar lá o que você espera ou sua meta, né? No caso, o que a igreja espera ou a meta que a igreja se impõe, se autoimpõe. E não que também não haja trabalhos missionários, trabalhos sociais, há também, mas nós precisamos tentar fazer uma leitura maior, né? Se aconteceu lá no passado, os missionários, por exemplo, os missionários suecos, o Narving e Daniel Berg, que com o passar do tempo começaram a receber mais pessoas da Suécia para os trabalhos aqui e tudo mais. Com esse passar de tempo, eles vão aos poucos se desvencilhando do Brasil, e nos anos 30 passam todo o patrimônio que eles construíram aqui para a igreja brasileira e vão embora, morreram na Suécia, sem pretensão econômica nenhuma. É diferente o que acontece da igreja da segunda onda para frente, porque na segunda onda da movimento pentecostal, você vai ter muita gente das grandes igrejas pentecostais envolvidos com politicagem, com política, né? Sem fim deles vão ser vereadores, deputados, e gente que vai, não que dentre estes não havia pessoas vocacionadas, mas assim, o que vai acontecendo é que a igreja vai se misturando com o mundo, né, com esse mundo de poderes, de glamour e tudo mais. Não é também incomum pastores de grandes igrejas serem ricos, né? E com o tempo a Igreja Universal vai ter uma outra estratégia até, que o pastor vai ganhar em conformidade com aquilo que a igreja arrecada, né? Vai ser sei lá, quanto mais você produz, né, mais você tem de ter um bom salário no final do mês, né? Enfim, essas ênfases todas estão presentes. A igreja também passou por muitas situações, assim, de um sem fim de processos jurídicos, né, na justiça, e esses processos de pessoas comuns e, de modo até inocente, emprestavam o nome para aluguel de salões, para compra de alguma coisa, e de repente a igreja não pagava, a pessoa era processada, às vezes até perdia bens por conta de todo um processo ali, e não foi assim nem 20 nem 30 casos, mas centenas de casos que aconteceram, tanto com o Universal quanto o R.R. Soares também, como Renascer em Cristo. E então deixou de ser igreja no sentido de uma comunidade de crentes reunidos em torno do nome de Jesus, que aguardam sua volta, que difundem, propagam esse evangelho, e passou a ser negócio, né? Virou alvo de chacota muitas vezes na mídia, na televisão, etc., né? De todo modo,
a gente vai ter aí muito diferente do pentecostalismo clássico, né? Existe, dentro do pentecostalismo clássico, existe uma teologia pautada na Escritura, um jeito de olhar para a Bíblia com seriedade, fazer leituras sérias dos textos bíblicos, interpretar aquilo com seriedade e comunicar aquilo com seriedade. Já o neopentecostalismo, ele pinça textos que dizem o que o pastor quer dizer, quer proclamar, e não necessariamente aquilo que é palavra de Deus, aquilo que deve de fato ser proclamado. Não é o conselho de Deus, mas é o seu próprio. Né? E esse é o grande problema da igreja neopentecostal. Desculpe pelos transtornos de hoje, a gente teve um problema aqui de conexão entre o Zoom e o YouTube, por isso que eu entrei pelo meu canal aqui. Mas, de todo modo, o que eu tinha para falar para vocês aqui nessa aula sobre neopentecostalismo eram essas informações, e a gente volta numa próxima aula falando sobre, dando um arremate sobre esse movimento pentecostal no Brasil, que vai desde o começo do século XX até os dias atuais, e como que isso, em alguma medida, desperta a nossa cabeça para pensar algumas coisas, né? Como que a gente tem lidado com isso. Tá bom? Obrigado, gente, pela paciência. Deus abençoe vocês. Graça e paz. E é um privilégio para a gente estar junto aqui. Nos vemos. Curte aí o vídeo, dá um joinha. Olha, vou me manifestar aqui. Bom dia, Sueli. Edna, também aqui que mandou um recadinho, e as demais. Muito obrigado. Feliz Dia das Mulheres atrasado, mas eu deixei lá um recado no meu Facebook, lá falando das mulheres da minha vida. Gente, bom dia. Deus abençoe vocês. Graça e paz.